Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Vamos sentar. Obrigado, louvor. Aleluia. Deus é bom. Amém. Amado, eu quero que você fique atento, sabe? Todas as vezes que eu falo que eu quero que você fique atento, eu creio, amado, que também isso aí vem da parte de Deus. Amém? Porque nós não estamos na igreja, amado, não é? Sem que haja um propósito envolvido. Amém? Nós estamos aqui para crescer, amado, nós estamos aqui para desenvolver a nossa fé. Amém? E isso é muito importante para mim e para você, porque a Bíblia diz que o justo vive por fé. E fé, amado, não pode vir senão pela palavra de Deus. E essa palavra de Deus, amado, é a pregação de Cristo, não é qualquer palavra. Sabe, não é uma palavra de sabedoria humana, persuasiva de sabedoria humana. Mas a Bíblia diz, amado, e eu concordo com Paulo, Paulo chegou a um determinado momento da época dele, em que ele disse que ele tinha algumas coisas por preciosas. Mas ele mesmo revela dizendo que quando ele encontrou e recebeu o conhecimento de Deus, aquilo que para ele era lucro se tornou perda. Porque um conhecimento novo chegou, comunicando um novo propósito e uma nova existência para a vida de Paulo. Então não há nada, amado, que possa ser comparado, se eu posso dizer dessa forma, a um presente tão maravilhoso para as nossas vidas, quanto a vontade de Deus sendo realizada em nós. Amém? E essa vontade, amado, ela só pode ser realizada mediante o conhecimento da palavra dele, o conhecimento revelado de Cristo na tua vida. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Porque Deus, amado, preparou algo, eu não combinei nada com o louvor, e depois eu queria cantar novamente esse louvor. Sabe, porque talvez, amado, alguns aspectos da salvação passem desapercebidos na tua vida. E quando você vai ver na palavra de Deus, amado, o cumprimento do reino de Deus não foi totalmente ainda, eu vou ser redundante, não foi cumprida totalmente a vontade de Deus. Existem alguns aspectos do reino de Deus que vão ser cumpridos ainda. Você está comigo? E é interessante, amado, que o valor que você atribui à palavra, sabe, depende muito do contexto e da ótica que você tem sobre ela. A forma como você vê a palavra de Deus. E eu vou tocar dentro de um contexto aqui hoje, amado, que é muito importante para a tua vida e para a minha vida. E você tem que ter um pano de fundo para a tua vida. Sabe, irmãos, o que é que eu falo como pano de fundo? É algo que você deve olhar, sabe, e aspirar e desejar alcançar aquilo ali. E aquilo não é um trabalho apenas, que muitas vezes a gente tem como pano de fundo vencer na vida, e isso é justo. Mas quando eu quero falar hoje, amado, sobre algo que você deve colocar como pano de fundo na tua vida, como uma verdade que você deve olhar além da tua existência, é aquilo que verdadeiramente a palavra revela como sendo importante. Talvez para você e talvez para mim não seja importante, porque revelação não chegou. Mas, amado, a partir do momento que revelação chega, as coisas de Deus tomam importância, sabe, sobremaneira, sobre aquilo que a gente atribui como sendo importante para a minha vida. Paulo disse que tinha umas coisas importantes para a vida dele. Mas ele disse que quando o conhecimento de Deus chegou, aquilo que ele colocou em primazia ficou em segundo plano. Você está comigo, amado? À medida que nós conhecemos a palavra de Deus, amado, algumas coisas vão ficando em segundo plano. E Deus tem um plano de salvação, amado, que diante desse plano que é apresentado, tudo fica em segundo plano. Você está comigo? Nada, amado, nada é acima daquilo que Deus está apresentando e já apresentou na palavra de Deus. E havia um grupo de cristãos, amado, lá em 1 Pedro, eu vou ler esse texto depois, não é? Mas a gente vê que havia um grupo de cristãos, amado, que não estavam vendo, estavam crendo. E o apóstolo Pedro disse, mesmo vocês sem verem, vocês usufruem daquilo que vocês creem. E o apóstolo Pedro começa a falar algo interessante sobre uma alegria indizível. Diga alegria indizível. Diga a teologia não define esse tipo de alegria. Porque ela é indizível. É interessante, irmãos, que a Bíblia fala de uma alegria indizível, ou seja, não pode ser definida, mas pode ser desfrutada. Não pode ser definida, você pode procurar todos os livros aí, das livrarias evangélicas, e você não vai encontrar um livro falando sobre alegria indizível. Porque o próprio Deus diz que ela é indizível, ou seja, não pode ser decifrada. Não pode ser esclarecida por palavras, mas pode ser revelada no espírito do homem. Quando esse homem entende o papel, amado, da salvação, o pano de fundo que Deus estendeu para a humanidade, falando sobre salvação. Você está comigo? E o apóstolo Pedro, amado, ele fala uma coisa interessante. Ele diz, olha, vocês se alegram com alegria indizível.
para uma salvação que há de se revelar. Para uma salvação que há de se revelar. Para uma salvação que há de se revelar. É uma herança inacessível. A gente cantou aqui, amado, que nós vamos cantar juntos com as criaturas, talvez esquisitas para alguns. Porque lá vai se reunir gente e anjo. Em volta do trono vai ser uma grande alegria. Nós acabamos de cantar aqui que aquilo que você se esforça tanto, eu me esforço tanto para ter, nós vamos andar sobre isso. E Deus apresenta o plano de salvação, amado, na sua perfeição, dentro desse aspecto. E não de um aspecto temporário, irmãos. Mas Ele apresenta o plano de salvação dentro de um aspecto que envolve a eternidade, que será sempre assim. Haverá sempre louvor, haverá sempre cântico. Haverá uma herança, como a Bíblia diz, inacessível. E aquelas pessoas, amadas, elas colocaram como pano de fundo sobre a vida delas isso. Ou seja, tudo que elas viviam, amado, deveria ter um aspecto que ligava ela àquela herança que Deus tinha para eles. E a Bíblia diz que, embora eles não crendo, eles desfrutavam. Crendo, eles desfrutavam. Não vendo, e desfrutavam. Não vendo naquele momento, eles desfrutavam e se alegravam com alegria indizível. E o apóstolo Pedro fala de uma fé, sabe, amado, que eles estavam utilizando e que aquela fé iria preservá-los para aquele grande dia. Porque o apóstolo Pedro diz que vocês são preservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação que há de se revelar. Diga, meu irmão, toca assim. Meu irmão, você não tem nem ideia do que vai acontecer. Mas é bom você ter fé. Porque vai acontecer. Diga, se prepare, meu irmão. Se prepare. Eu não sei como é que a gente constrói, amado, uma vida cristã olhando apenas para as coisas naturais e não para aquilo que Deus apresenta como sendo grandioso, como sendo incomparável. Alegria que não pode ser definida. Mas aqueles cristãos, eles conseguiam desfrutar e eles estavam, amado, grávidos daquilo ali. E a fé que estava conduzindo aquele povo era uma fé que iria levar aquele povo para aquele final que Deus havia preparado para eles, irmão. Não era uma fé apenas para uma mera existência humana aqui, como o apóstolo Paulo disse, a minha esperança e a tua esperança em Cristo Jesus se resumir só a isso aqui, desgraçado, miserável homem que sou. Porque imagine, amado, você viver a vida toda e olha assim e diz, não vou levar nada disso. E aí, o que é que vai acontecer? Você não vai levar nada, irmão, mas tem coisa lá. E o que ele tem lá não pode ser comparável às tuas conquistas e às minhas conquistas. E isso perde o valor quando o Espírito revela no coração de um filho de Deus esse plano eterno chamado salvação. Aí Deus diz, vocês são guardados pelo poder, pelo meu poder, mediante a fé, para uma salvação que será revelada ainda. Diga, não aconteceu, mas está preparada. Diga, a minha fé, ela deve me levar para andar em ruas de ouro. Diga, eu não vou desejar ouro. Diga, eu não vou desejar ouro. Eu vou andar sobre ele. Tem gente se matando por dinheiro, irmão. E crente vai pisar nele, se eu puder falar dessa. Porque é ouro. Você está comigo? Deus bota as coisas no seu devido lugar. A posição que Ele vai te colocar é acima disso. E muitas vezes as pessoas ficam embaixo disso aqui na terra. Se submetem ao dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. O Deus dele é a camisa. O Deus dele são as posses. E no céu é assim, ó. Você está comigo? Agora, amado, eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você abra a palavra de Deus. Eu não vou pegar você de surpresa, não. Se prepara. Hey! Me esqueci do microfone. Abre em Josué.
Josué. Aleluia. Josué capítulo 1. Presta atenção aqui. A Bíblia diz, amado, que aquela igreja, e eu entendo, irmãos, que está se falando sobre aquela igreja, também se refere a mim e a você concorda? Porque isso é uma carta escrita à igreja que estava dispersa na Ásia, era uma igreja que estava sendo perseguida. Amém? E embora eles estivessem sofrendo perseguição, embora muitos estivessem fora dos seus lares, separados das suas famílias, no entanto, irmãos, havia uma alegria ali neles. Que não era em função de uma perseguição que eles sofriam, não era em função do distanciamento dos seus familiares, em razão de uma perseguição por causa da fé deles. Você está comigo? Não era em função dos problemas que eles viviam, mas eles colocaram como pano de fundo algo além dos problemas. E a Bíblia diz que embora sendo estrangeiros, morando numa terra distante, estavam sofrendo perseguição, não tinham um lar definido, um endereço definido, sabe? Não podiam apresentar comprovante de endereço quando fosse fazer uma compra naquela época. Amém? Comprovante de residência, não é isso? Porque eles estavam dispersos. A Bíblia diz, irmãos, que embora eles estivessem vivendo fora dos seus lares, distante dos seus familiares, distante das pessoas que eles amavam, fora da terra deles, do país dele, da origem deles, havia uma alegria indizível. Isso me diz, amado, que em cima de perseguição, que em cima de tudo aquilo que alguém possa sofrer como cristão, sofrer sobre a vida dele, no entanto, irmãos, há uma escolha que ele pode fazer: se alegrar. Mas você só pode se alegrar, e eu só posso me alegrar se eu tiver uma boa razão para me alegrar. Porque se alegrar sem razão, irmãos, é impossível. Você está comigo? E a boa razão que eles tinham para se alegrar, e a boa razão que eles tinham para permanecer na fé, foi uma visão dada por Deus a respeito da eternidade e dos céus. E de um lugar de um louvor e de um lugar de triunfo. Que o status e a condição social e os salários não colocariam pessoas lá, mas sim a fé que os preservava para aquela data e para aquela salvação que havia de ser revelada. Eu estou correndo atrás disso, meu irmão. Porque eu já sei que isso aqui não tem valor nenhum, isso é só aparência. Mas, amado, acontece algumas coisas no meio da caminhada e é sobre isso que eu quero falar hoje, para que você se posicione, porque ninguém pode te derrubar, meu irmão. Ninguém pode te derrubar. Se a Bíblia diz que existe algo preparado por Deus para se manifestar mediante a fé, cujo propósito é te preservar para aquele grande dia, você vai desistir? Eu vou desistir? Nunca, amado. Agora, eu tenho que estar com os meus olhos e com a perspectiva em cima do Evangelho correta e não errada. Porque quando eu tenho uma perspectiva correta em cima do Evangelho, amado, vou te contar uma coisa, amado, eu não estou nem aí para essa questão de aprovação pública ou não. Eu não dependo de aprovação pública, amado. Eu não dependo de agradecimento, de obrigado ou falta dele. Eu não dependo de um sistema, sabe, criado pelo século, sabe, irmãos, para tentar me agradar em alguma coisa, porque Deus, amado, se agradou de mim, preparou um caminho tremendo para mim, colocou como pano de fundo na minha vida uma salvação maravilhosa. Não é pelo fato de caminhar em ruas de ouro, amado, é porque está proposto uma alegria. É porque está proposto algo muito glorioso, amado. Imagine você cantar na presença, nós louvarmos na presença. Imagine, amado, você não ter que se preocupar em pagar a conta de luz no final do mês, porque lá não vai ter poste, não vai ter luz, amado, porque a glória do Senhor vai brilhar. Você não tem preocupação com energia, amado, com a conta de luz. Será um lugar, amado, será um ambiente promovido por Deus. E a Bíblia diz, amado, que nós devemos estar de olho nisso, porque é a respeito de uma salvação que há de ser revelada. E o poder da fé nos preserva para esse propósito, para esse fim, e não para outro fim. O motivo de muito desânimo dentro de uma igreja, amado, na vida de alguns cristãos, é porque eles têm um foco errado a respeito do Evangelho. Eles têm um foco errado a respeito de Deus, e têm um foco errado a respeito de liderança e de irmãos, amado. Mas você não pode, amado, avançar se você não tiver um foco correto. Você está comigo? Sim. Aleluia. Então aqui,
voltando aqui para Josué, Josué capítulo 1, aconteceu um fato aqui, amado, que eu quero mencionar, eu quero chamar a atenção da igreja hoje. Diz aqui, sucedeu, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo o teu povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Presta atenção aqui, irmão. Deus chega para Josué e pede para Josué ter uma atitude. Quem está comigo aqui? Amém. Deus chega para Josué e diz, olha Josué, o meu servo Moisés, a quem tu serviste, morreu. Dispõe-te, porque agora é contigo. Presta atenção nisso aqui. Quando você for ver lá em Números, no capítulo 27, no versículo 18, 19, 20, 21, 22 em diante, você vai ver que Deus, amado, trouxe uma instrução para Moisés chegar para Josué, porque Deus já havia visto em Josué um espírito diferente. Quem lembra que Josué ficava escutando as conversas de Deus e Moisés nada? Ou pelo menos tentava. A Bíblia diz que Josué ficava ali na tenda enquanto Deus e Moisés conversavam. Ele queria saber da conversa. E Deus sabia que ele estava do outro lado. Aquele que busca. O melhor canto, irmãos, que você deve estar é onde está rolando papo divino. Está rolando um papo de Deus, tu vai receber dele. Talvez tu não seja convidado para participar da conversa, mas tu é curioso e Deus adora quem é curioso com ele, irmão. Lembra de Moisés na sarça? Aleluia. Tira os pés, tira a sandália. Aleluia. Chega de um modo diferente. A curiosidade de Moisés em ver a sarça ardente, amado, fez com que Deus se revelasse a ele. Não seja fuxiqueiro não, seja curioso de Deus. Fuxiqueiro é curioso sobre a vida dos outros. Amém? Então Josué era essa pessoa, amado. Onde rolava um papo santo, onde rolava uma conversa santa. E a conversa santa, amado, era Moisés, ele não queria outra conversa. Era Moisés e Deus. A Bíblia fala, amado, lá em Números, que Deus chega para Moisés e diz, Moisés, passa da tua autoridade sobre a vida de Josué, porque Josué tem outro espírito. Ou seja, ele tem uma conduta diferente, um tipo de atitude diferente. Passa do que você tem sobre a vida dele, para que ele possa assumir e levar esse povo. Não é você, mas ele levará esse povo. Preste atenção, amado. Naquele momento, amado, eu creio, e a Bíblia fala claramente, você conhece a história de Josué, e todos nós conhecemos a história de Josué. E o que eu quero enfatizar aqui, amado, é que na história de um gigante, se eu posso falar dessa forma, mas ele não deixou de ser homem, gigante pela coragem, pela determinação de obedecer a palavra de Deus, gigante, amado, de permitir que Moisés ficasse orando no templo enquanto ele ia para a batalha, e ele não reclamava porque Moisés estava lá no templo sem fazer nada, não, estava orando, irmãos. E ele estava levando flechada, lança e tudo, e o pau cantando lá fora, e ele não reclamava da liderança, dizendo, eu estou aqui na cacete e vocês estão dentro do templo aí. Não, ele sabia do propósito, ele era um guerreiro, irmãos. Ele era um guerreiro, ele lidava com guerras, ele aparava a liderança, ele lutava as guerras da liderança. E Deus via tudo aquilo, irmãos. Mas ele tinha mais curiosidade. E Deus chega e escolhe ele, e Moisés vai e impõe as mãos, e ele recebe da autoridade dada por Deus, para conduzir aquele povo. Recebeu habilidade divina. A mesma autoridade que Moisés recebeu, foi concedida a ele na imposição de mãos. Você está comigo? Mas aqui na palavra de Deus, amado, nesse capítulo 1, versículo 1, você vê claramente, amado, a respeito do que aconteceu com a vida deste homem, diante de um fato que eu acho que ele foi tomado de surpresa, ou se não foi tomado de surpresa, aquilo entristeceu ele. Quem está entendendo isso aqui? Aquilo entristeceu ele. Ele não deixou de ser ungido.
A autoridade não foi embora. Você está comigo? Mas ele recebeu um golpe, a ponto de Deus chegar para ele dizer, ó, tá bom de tu se levantar. Dispõe-te é ter uma atitude, irmão. Se dispor a algo, não é querer nem desejar, é ter uma atitude. Deus disse, levante-se. Por que Deus disse, levante-se, amado? Deus falou, levante-se, porque aquele homem estava abatido. Você concorda comigo, irmão? Deus não chegou criticando ele, mas Deus disse, levante-se. E eu estava lendo essa passagem, amado, e eu estava meditando. E eu tenho visto, amado, que os cristãos, sabe, eles precisam entender verdadeiramente, amado, a respeito de uma vida de fé, de uma vida de perseverança. Porque sem isso, amado, nós não vamos avançar. E eu tenho percebido que alguns cristãos, quando se deparam com algumas adversidades, eles logo desistem. Eles deixam para lá. E a primeira coisa que eles escalam é alguém para receber a culpa no lugar deles, e não a responsabilidade da decisão tomada por uma falta de atitude e disposição. É interessante que quando Josué estava sentado aqui, o Senhor chegou para ele e disse, dispõe-te, levanta-te e faz o que tu sabe que tens que fazer para levar esse povo para a terra que eu já dei a eles. Eu não vejo aqui, amado, Josué dizendo, mas Senhor, você entende, Moisés morreu, eu estou triste, ou alguém falou de mim, ou alguém disse, ou alguém falou. Não, ele simplesmente, amado, ele mediante aquela palavra despertou a ele para que ele tivesse uma atitude correta. A atitude que Deus esperaria e esperava que ele tivesse, corresponder àquilo que ele havia recebido da parte de Moisés. Tem muita gente, amado, desistindo do chamado cristão, desistindo da vida cristã, desistindo de tantas coisas. Eu te pergunto, Deus tem culpa? Cristo é culpado? O teu pastor é culpado? A liderança é culpado? O teu irmão é culpado? Ou é uma falta de atitude por não saber lidar num momento de dificuldade? É justamente aí, amado, que vem a superação. Porque quando você recebe o ataque, amado, você assimila o golpe. Eita, papai! Presta atenção. Vai doendo seus ouvidos, mas você vai sair daqui liberto nessa área. Com dor de ouvido, mas... Presta atenção, gente. Levanta a mão aqui quem não está debaixo de pressão. Levanta a mão quem não está. Quem não está. Levanta a mão quem não tem problema aqui. Poxa, parece que a gente está em concordância, né? E por que você se comporta diferente de outros? E por que uns resolvem avançar e outros resolvem parar? Cada um, irmãos, enfrenta situações difíceis na vida no nível que eles estão, amado. Não deixa de ser difícil. Para mim, talvez seja fácil numa determinada área, mas para aquela pessoa é difícil, amado. A questão não é a intensidade da pressão que você sofre, mas a resposta que você dá a ela. Eu estou debaixo do sufoco de Torá. Qual é a atitude que você está tendo debaixo do sufoco de Torá? A intensidade da pressão, amado, não para crente. É falta de atitude que para, amado. Por um momento, irmão, Josué sentou. Graças a Deus que o Senhor chegou para ele e disse, olha, dispõe-te, ou seja, te levanta, porque você recebeu algo. Fala para o teu irmão, irmão, pressão é tão bom, irmão. diga, irmão, me entenda melhor. Eu estou falando do fruto, irmão. Então, igreja, eu vou dizer uma coisa para você. Se você sofre pressão, amado, eu também sofro. Todos nós sofremos pressão. Ninguém é diferente de ninguém. Nós somos diferentes apenas na atitude que tomamos. Mas isso não nos torna melhor do que ninguém. Uns resolvem avançar e outros resolvem recuar. Agora, quando se recua, amado, é porque não se toma uma atitude, amado, correta. E é mais fácil dizer, nós estamos em crise.
O Brasil está em crise, por isso que o meu negócio está em crise. Amado, se você lê a Bíblia, você vai ver que a graça de Deus em Cristo Jesus pode te fazer triunfar em toda e qualquer situação. Eu amo, Márcia. Só um minuto, só. Então, o que é que acontece? O nível de intensidade que você sofre de pressão, entenda uma coisa. Ela vai obrigar você a fazer algo. Você tem duas escolhas. Agir debaixo da pressão que ela te impõe é desespero e não fé. Está sendo pressionado. O que é que eu faço agora? Vou correr. Eu fui guiado. Não, você foi desesperado. Agora vem a pressão, você diz, vou enfrentar. Isso é fé. Isso é fé. Mas inventar desculpa para correr, isso é desespero e não ser guiado, amado. Isso não é fé. E Deus, amado, veja da forma como Deus chegou a Josué. Josué é desponte, ou seja, Deus é de pouca conversa. Você entende? Se Deus chega para mim e para você e diga, levante-se, você vai dizer, me dê uma razão para me levantar. Oh, meu Deus do céu. Não seja teimoso, não, se levante. Se Deus diga cante, não seja teimoso, não. Não diga para Deus, eu não tenho motivo para cantar. Ele não está perguntando se você tem motivo, ele está pedindo para você cantar. Deus chegou aqui para Josué e disse, olha, agora por que Deus fez isso com Josué? Porque Deus sabe que Josué recebeu algo. Porque ele não ia fazer algo com alguém, se esse alguém não fosse capaz de dar para ele aquilo que ele recebeu. Mas Josué era capaz, amado. Mas naquele momento algo aconteceu com Josué e eu quero te dizer uma coisa. Posso falar de boxe? Aí você pode dizer, pastor, não estou numa luta. Mas eu vou te falar uma coisa, amado. Eu sei que talvez você não esteja numa luta, porque você tem muita fé. Mas eu quero dizer uma coisa, você está em pé. E o inimigo quer te derrubar. Então, mesmo que você não esteja numa luta de boxe, você está em pé. O objetivo, irmão, de derrubar o boxeador é derrubar ele. O objetivo, amado, do ataque que o cristão sofre é derrubar ele. Você está comigo? Agora é interessante, amado, que tudo depende de como você age. Sabe? E eu acho interessante, uma vez eu vi uma luta, eu estava conversando com o George, aquilo me impactou. Eu não vejo muita luta não, mas quando tem um cara cantando de galo, sabe, um cara falando demais e tudo, rapaz, aquilo me atrai a curiosidade, se esnobando demais. E aquele lutador se esnobando demais, diz, rapaz, eu vou pegar aquele cara, eu vou massacrar aquele cara, eu vou dar nele, vou fazer isso, fazer aquilo e tudo, e tal, aquela coisa toda. Eu disse, poxa, eu vou ver se esse cara é bom mesmo. Aí um determinado dia, eu nem assisti a luta, mas eu botei a notícia da luta. O que foi que aconteceu? O que foi que rolou ali? Aquele cara que estava sofrendo a ameaça, quem é que sofre a ameaça aqui? Diga para o irmão, irmão, não temas. Aquele cara pequenininho, o outro maior, com envergadura maior, valente que só o trem, e entrou. Entrou e o cara só, sabe o que é assimilar? Golpe. É você permitir, se eu posso falar dessa forma, é você apenas permitir que golpes toquem em você, e esses golpes que toquem em você não te derrubem nem acertem uma área vital. Ou seja, golpes que não minam a tua força. Josué recebeu um golpe que minou a força dele, que foi a morte de Moisés. Fofoca é um golpe que mina a força de muito crente, irmão. Gosta de ouvir notícia demais. Comentários errados, gosta de ouvir notícia demais. Jornal, ih, meu Deus do céu. Liga o jornal que é um estímulo para você muito grande. Aquele lutador, irmãos, o cara veio com tudo, ele não teve menor medo, irmãos, ele sabia assimilar os golpes. E é interessante que você, quando observa alguém que sabe lutar, ou alguém que sabe permanecer em pé, se você não é lutador, amém?
mas você é um cristão, então a Bíblia diz, amado, que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então eu e você estamos em pé, sofrendo o ataque, para que a nossa carreira cristã, sabe, sofra prejuízo e dano. Então, quando você está sob ataque, amado, você não deve permitir que nenhum tipo de golpe acerte você para minar as tuas forças. Desânimo, estou desanimado, a culpa é de quem do desânimo? Foi que um golpe entrou e você permitiu. Os golpes entrando, e de repente aquele cara começou a cansar, meu irmão. O valentão começou a cansar. A Bíblia diz, resiste firme ao diabo. E ele o quê? Uma vez eu estava perguntando, vem cá, o diabo ataca. A Bíblia diz que se eu resistir, ele foge. Qual é a razão que ele tem de fugir? Porque chegou a minha vez. Então, o cristão, ele precisa entender, irmãos, no momento em que ele está sob o ataque, e não permitir que golpes possam minar a vida dele. Porque minando a vida dele, mina o ministério dele. Na verdade, amado, quando a morte de Moisés ocorreu, o que foi que aconteceu com Josué? Eu te pergunto, irmãos, Deus comissionou Josué a levar um povo para onde? Josué sentado ia levar esse povo para onde? Pergunta ao seu irmão, Josué sentado, irmão. Como você está? Leva o povo para onde? Você entende? Minou a vida de Josué, amado. Minaria todo o restante daquele povo. E Deus tem uma chamada maravilhosa para você, amado. Talvez não seja um púlpito. Sabe, talvez não seja um cargo de liderança. Chamada maravilhosa, amado, é chamada para servir. Você entende, amado? Porque todos nós somos embaixadores de Cristo. Você é um embaixador de Cristo no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. Nós servimos a um reino. Então, chamada maravilhosa, amado, não é ser um pastor, é ser um servo. Você está comigo? É ser um bom servo. Então, todos nós temos uma chamada e você não pode dizer que não é maravilhosa, senão Deus está sendo chamado de mentiroso. Então, nós precisamos entender, irmãos, aquilo que nos afeta, amado, na vida cristã, aquilo que afeta o meu ânimo, aquilo que afeta a minha atitude, e eu mude a minha atitude para com aquela arma e com aquele ataque que eu estou sofrendo, amado. Você está comigo? A palavra de Deus fala aqui, amado, que lá em Isaías, no capítulo 43, eu acho interessante. No versículo 1, o Senhor chega e diz, assim, o profeta diz, assim diz o Senhor, para Jacó, Israel, eu te criei, eu te formei, eu te remi, eu te chamei pelo nome, e tu és o meu povo. Poxa vida. Olha que coisa maravilhosa. Um povo escolhido por Deus, criado por Deus, formado por Deus, um povo de propriedade, porque quando Deus diz, conheço o teu nome, e você é meu povo, você é a minha propriedade. No versículo seguinte, o Senhor diz, quando passares pelas águas. Eu quero que você entenda uma coisa, cristão, filho de Deus. Essa palavra quando não te dá opção, nem me dá opção. Se, me daria. Se o profeta dissesse, se passares pelas águas, se passares pelos rios, tinha uma escolha. Quando eu visse o riozão, se vou nada. Quando eu visse o fogo, se vou nada. Se me dá escolhas, quando não. Quem está entendendo isso aqui? Diga, eu não vou fugir. Diga, eu não vou desistir. Amado, não desista. Saiba lidar com a pressão. É porque está difícil da gente fazer aqui. Que eu ia pedir para uma mulher olhar para outra mulher e um homem olhar para outro homem e dizer, seja mulher. E o outro homem chegar a dizer, seja homem. Já tem dizendo aqui, seja macho.
Valente que eu digo, veja só. Nós precisamos, amado, amadurecer para a pressão. E que negócio é esse? Agora veja só, Deus disse, quando passares pelas águas, você vai se virar. Não, ele disse, eu estarei contigo. Agora presta atenção. Presta atenção. Quem vai passar na água não é Deus, é você. Vai, Senhor, depois eu vou. Não. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Diga, irmão, quem passa é você, irmão. Quando passares pelo fogo, se... Não, isso nunca vai acontecer com a minha vida. A Bíblia diz quando. Não creio dessa forma, não. A Bíblia diz quando. Quando, irmãos, fala de uma ocasião que vai ocorrer. Pergunta para o teu irmão, irmão, não temas. Diga mais uma vez para o irmão, não temas. Diga, não fuja. Diga, seja valente. Confie no Senhor. Diga, Ele é contigo. Diga, você não está só. Me mostre no Evangelho, irmão, se Deus prometeu moleza. Porque quem é o príncipe desse século, irmãos? É Deus. É não, irmãos. Quem é o dono do sistema? É Deus. É não, irmão. Aonde é que está o reino de Deus? Numa política correta? Está não, irmão. O reino de Deus está aqui dentro. O reino de Deus não fala de um aspecto na restauração política e econômica de uma nação. Agora, a expressão do reino dele afeta politicamente e economicamente uma nação, amado. Mas ele não veio para resolver esse problema, amado. Ele veio para resolver um problema chamado pecado. Uma desgraça chamada pecado. Restaurar aquilo que me perdeu, que foi a autoridade, o domínio e o governo sobre a sua própria vida. Eu te amo. Ela disse também. Deus chega para o povo dele e diz, olha, você é meu povo, você é minha propriedade. Logo em seguida, ele diz, quando estas coisas acontecerem, lembrem-se que eu estou com vocês. Aleluia. Mas vocês vão passar. Uma notícia ruim que você recebe, amado, é o quê? Isso é um golpe. É ou não é? Você está alegre, está aquela coisa toda celebrando, de repente o telefone toca, vem aquela notícia ruim. Isso é um golpe. Agora você vai fazer o quê? Você vai deixar esse golpe atingir você numa área vital para derrubar e fazer você cair, ou vai se segurar? E vai assimilar e vai se defender mediante a palavra. Agora é interessante que o boxeador não apanha só, amado. Ele se defende para alcançar o adversário e chega a vez dele. Mas o propósito dele é não permitir que no sofrer golpe, ele caia. E tem muitos cristãos, amado, que sofrem golpes como falta de bom dia, deixa de vir para a igreja. O irmão não falou comigo, fica aborrecido. O pastor não deu a minha bênção, fica aborrecido. O ônibus atrasou, não, vou para casa. Vê que golpe mirrado. Aborrecido com qualquer coisa. Eu digo, Deus tem culpa disso? Cristo tem culpa disso? Não. Você está comigo? Josué sofreu um golpe. O golpe foi o quê? A morte de Moisés. Eu creio, amado, que ele era chapa total de Moisés. Porque ele gostava, ele amava aquele homem, porque ele ficava na tenda, acompanhava a vida dele e tudo. E no final, Deus disse, passe daquilo que tem sobre a tua vida, sobre a vida de Josué. Mas num determinado momento ele parou. Como num determinado momento você pode parar e eu posso parar. O que eu estou falando aqui hoje, amado, é para que você não pare. É para que você não pare, é para que você avance. É para que você seja maduro o suficiente para saber que está sob ataque, mas não tem desculpa ou falta de atitude para permitir que golpes te abatam. Que coisa é essa? Estou desanimado. Desanimado? Meu Deus do céu. Eu não estou criticando quem está desanimado, não, mas eu quero dizer uma coisa para você, amado. Não é motivo.
Você está desanimado por alguma coisa que não é Deus. Então esse golpe entrou. Tem dia, amado, no pastoreio que é muito engraçado. Viu? Sabe aquele dia que nada dá certo? E quando você está voltando para casa, ainda tem aquela ligação, dá para comprar o pão? Aí você diz assim, só faltava essa. Tem aquele dia que você espera notícia boa o dia todo, não chega uma. E você corre para onde, irmão? Você vai para onde? Você se volta para o Senhor. Você se fortalece na força do seu poder. A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque Deus, amado, no Evangelho, a Bíblia, ela foi escrita, amado, e você vê que todos esses homens, como a Bíblia fala, eram homens comuns, como eu e como você, mas que resolveram dar uma resposta correta a Deus. Você está comigo? Aleluia. Vai aqui comigo agora. Aleluia. 1 Pedro. Aleluia. Não tema quando você está debaixo de pressão, irmãos. Tenha cuidado da forma como você vai agir, amado. Da forma como você vai reagir. Se você não sabe como, amado, se proteja. Não dê a resposta que a pressão pede, amado. Nunca faça isso. Canse a pressão. Fala para o teu irmão. Está sendo pressionado, irmão. Diga resista. Diga resista. Porque a pressão, ela vai se cansar de você. O que é que a Bíblia diz quando o inimigo chama você para caminhar uma milha com ele? Vai duas com ele. A Bíblia não manda você fugir do inimigo, não. Ah, tu quer andar comigo, é? Vai andar uma, está me chamando para andar uma. Vamos fazer o seguinte, vamos andar duas para ver quem aguenta? Eu não abro mão da minha salvação, não, irmão. Eu estou aqui como pastor presidente dessa igreja, mas eu vou te dizer uma coisa, no dia que Deus disser entrega, eu entrego. Porque eu não estou preso a um ofício, a um cargo. Eu quero crescer em Deus, amado. Eu estou orando por novos desafios no Senhor. O Senhor diga assim, pule. Eu digo, mas Senhor, pule. Mas eu nunca... Pule. Tem crente, amado, querendo explicação demais. Ei, se Deus falou... Agora, Deus não fala contra a palavra, irmão. O Espírito jamais se levanta contra a palavra, amado. Você jamais vai ser guiado contra a palavra. Agora, a pressão, ela tem uma voz. A pressão, amado, ela tem boas razões. Quem é que sabe que não tem aqui? A pressão tem boas razões para você abrir mão. Você está chateado, por exemplo, na família. A família está passando por um problema, o casal está passando por um problema. O que é mais fácil, irmãos? Chutar o pau da barraca e ir embora? Ou tentar ser macho e mulher também, fêmea, para chegar e dizer, rapaz, vamos resolver essa situação, porque isso aqui tem coisa errada aqui dentro, tem pecado aqui dentro, tem falta de amor aqui dentro, tem falta de compreensão. Vamos sentar aqui, como dois adultos, e vamos resolver isso aqui. Pensa que Deus não pega? Oxe, já entrou. Mas a pressão diz o quê? Não, não luta por ele não, rapaz, não luta por ela não. Procura, tem tanta gente bonita. Vê como aquele outro é educado contigo. Vê como aquela outra é tão gentil com... Vai para tu ver uma coisa. Olha o perfume que ele usa, olha o perfume que ela usa. Mas vai nessa. Maçãzinha bonita. Coisa melhor do mundo, irmãos, é você ter uma família em que você sabe que ali há divergências, mas se trata, existe problema, se enfrenta, existe coisas para resolver, se senta na mesa e se resolve. Pensa que Deus não pega? Já pegou, já entrou ali, irmão. Já entrou. Agora ficar, não, porque... Quando eu chego em casa, ela grita comigo. E a minha colega do trabalho é tão educada. Espera aí, rapaz. Que conversa é essa?
Tu devia me tratar como te trata a minha colega, o meu colega, aqueles recadinhos. Fulano faz isso comigo, tu nem faz aqui em casa. Eu estou desistindo porque fulano está falando feio comigo. Eu estou saindo da igreja porque ninguém me dá bom dia. Eu te pergunto, irmão, quem morreu por você? Foi a pessoa que não te deu bom dia ou foi Cristo que morreu por você? Porque se você sai de uma igreja por causa de pessoas, você não ficou nela nem entrou por causa de Jesus. Você entende? Fala para o teu irmão, irmão. Acorda, irmão. Eu pensava que a igreja era um lugar perfeito. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Aí é interessante que alguns chegam, rapaz, ali só tem hipócrita e o cara morrendo no pecado lá fora. Outros criticam, param e o outro resolve avançar. Todo errado avançando. Lembra de Jacó, irmão, que foi acusado de usurpador? Saiu fugido, porque fez uma besteira lá. Mas quando você vai ver a história de Jacó, amado, Jacó desejava ser abençoado. Jacó desejava receber de Deus. Fez da forma errada. Saiu fugido. E de repente, irmãos, numa determinada noite dormindo, Deus prepara uma escada, cujo topo bate no céu. E naquela visão, Jacó começou a ver anjos subindo e descendo. Todo errado. Isaú numa bronca de torar com ele, e Deus mostrando, eu serei o teu provedor. O primogênito na bronca, e o que não ia receber a herança, sendo abençoado. Você entende? Aleluia. Abre aqui comigo. Eu falei 1 Pedro, não foi? Mas vamos fazer o seguinte aqui. Vamos aqui em 2 Coríntios. Depois a gente vai em 1 Pedro. 2 Coríntios. No capítulo 4. Amado, entenda uma coisa. Eu estou frisando isso aqui. Deus, amado, na sua palavra, para todas aquelas pessoas que Deus escolheu para dar cumprimento dentro do seu propósito, Deus nunca falou que não haveria pressão sobre a vida dessas pessoas. Você está comigo? Se der tempo, eu falo, mas vai dar tempo. Amém? Que eu quero que você entenda qual é a natureza da provação que você sofre. E o porquê disso. Você está comigo? Isso é importante você saber, amado. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, ainda bem que não é o pastor que escreveu isso aqui, mas foi Paulo que escreveu. Amém? Então Paulo diz aqui, temos, porém, este tesouro. Que tesouro, amado? A presença. A vida de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, diga, em tudo. Diga, está escrito. Então Paulo falou que em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Então é interessante, se você meditar nesses versículos aqui, primeiro Paulo inicia dizendo, nós temos um tesouro. Esse tesouro é a presença de Deus, esse tesouro é a vida de Deus, e Paulo diz que nós, como seres humanos, somos atribulados e não somos angustiados por causa dessa presença manifesta. Aleluia. Então a questão, amado, não é você estar debaixo de pressão. A questão, amado, é você perceber a manifestação da presença, trazendo alívio, trazendo refrigério, trazendo conforto sobre a tua vida, mesmo diante da pressão. Ele diz aqui, perplexo, porém não desanimados. Paulo só fala isso, amado, isso aqui só está escrito, porque ele começa dizendo que existe uma presença dentro de nós, que embora nós sejamos de barro, ou seja, frágeis, no entanto, a presença não permite que essas circunstâncias, amado, possam destruir a nossa vida, amém, e quebrar esse vaso que somos nós. Porque existe o poder de Deus e a glória de Deus nos assistindo, nos protegendo em momentos difíceis, atribulados, sim, mas angustiados, não. Perplexos, mas desanimados. Então eu entendo, amado, eu entendo que estar desanimado é você não ter a percepção da presença manifesta na sua vida. Eu digo comigo mesmo.
Você entende, amado? Eu não procuro passar a responsabilidade do peso que vem sobre a minha vida jogando nas costas do outro, não, irmão. Eu me examino. Eu examino a minha vida. A culpa é da congregação? Não, que culpa de congregação? Não, porque o povo é teimoso. Que conversa é essa? Deus repreendeu Moisés quando Moisés foi com esse argumento para Deus. Deus disse, olha, esse povo é meu. Eu não quero que você trate esse povo desse jeito, não. Que conversa é essa? Não, porque eu falo, o povo não ouve. Ah, mas se o povo não ouve, deixa o Espírito convencer. Mas tu vai ficar enfesado? Vai deixar de dormir? Não. Saiba de uma coisa, amado, que os poderes de Deus, ele te assiste. O poder de Deus, ele te preserva. Então, no momento de tribulação, no momento de dificuldade, existe a manifestação da presença, trazendo o devido refrigério para você. Então, ele diz aqui, perseguido. Paulo diz, perseguidos, claro, mas não desamparados. Olha a ótica de quem está vivenciando um problema, amém? Está passando por um problema, vou corrigir aqui, está passando por um problema, mas não vivencia o problema. Porque passar pelo problema é uma coisa, vivenciá-lo, estar o tempo todo debaixo de jugo de escravidão, é outra coisa. Eu sei que tem cristãos que estão sofrendo, mas essa palavra que veio para você hoje, meu irmão, é que existe um poder para te assistir, esse poder te assiste mediante a fé. Essa palavra que veio para você hoje é para você não olhar para você e dizer, poxa, só eu estou sofrendo, está todo mundo, amado. Agora eu preciso tomar uma atitude, eu preciso reagir. Eu não vou agir com loucura, debaixo da pressão, não, então agora eu vou fazer. Não, eu não vou fazer. Você entende? Agora olha o que Paulo fala aqui no versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que é que Paulo está querendo falar aqui, amado? Paulo está dizendo, olha, o meu corpo físico sofre pressão. A minha alma sofre pressão. Vem pressão sobre a minha vida. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. À medida que eu morro, o poder de Deus se manifesta nesse corpo. Ele disse, há um sofrer, mas há uma glória que se manifesta. Porque quando ele diz atribulados sim, mas angustiados não, era isso que Paulo estava querendo dizer. O meu corpo sofre, mas imediatamente eu sou consolado e sou assistido por Deus. Porque a vida, está aqui, versículo 10, porque a sua vida se manifesta em meu corpo. Você entende? Aleluia. E você diz assim, alguns dizem, mas eu tenho sido tão fiel e não sei por que uma pressão dessa. Seja bem-vindo. Porque eu quero entrar dentro desse aspecto agora da fidelidade. Eu quero que você vá lá em 1 Pedro. E a gente vai celebrar a Santa Ceia. Quando eu falo de bicicleta, algumas pessoas não entendem. Quem gosta de física aqui, de ginástica, de esporte, de alguma coisa? Quem já fez levantamento de peso aqui? Você ganha músculo levantando peso cada vez menor ou peso cada vez maior? Como é que você ganha musculatura? É no mesmo nível? Mamão com açúcar? Você sabia, amado, que você só ganha músculo quando você coloca uma força sobre uma resistência que se opõe a você? Entendeu? Não. Alguns não. Você só ganha força quando você emprega essa força contra uma resistência que se opõe a você. Estou tão desanimado com o Senhor, vai ganhar mais força, viu? Vai ganhar muita força sim. Você não vai reagir. Pega esse peso, meu irmão, e levante. Depois, quando estiver levantando esse peso, bota mais peso. Você só ganha musculatura, amado. Não é aplicando um peso menor. É aplicando um peso maior. Você só ganha resistência, vou andar no calçadão.
Você chega no Rio Grande do Sul, amado, e não ganha nada. Você só emagrece. Chega lá, vai para o hospital, não ganha nada. Mas quando você vai para o calçadão, que você apressa o passo, você ganha preparo. Teve um ingresso que a gente teve que pagar numa ida para Gravataí, mano, que foi um ingresso meio carinho. Mas a gente chegou lá em cima, num visual, meu irmão. Mas foram praticamente quase 2h30, 3 horas de subida. Mas o preço do ingresso valeu. Sabe qual é o ingresso que você está pagando hoje? É uma vida de devoção, é uma vida de seriedade com a palavra. Mas o que está prometido para mim e para você, amado, sabe o que é? É uma alegria indizível. É uma eternidade. E a Bíblia diz que o poder de Deus que nos preserva pela fé tem um propósito. Nos conduzir, nos proteger e nos preservar para este dia em que essa salvação será revelada a todos. Então, cada um de nós, amado, temos que pagar o preço de viver uma vida de fé. Você entende? E viver uma vida de fé, amado, não tem vida melhor a ser vivida. Você não é um super-herói, eu não sou um super-herói, porque não existe super-heróis da fé. Existem homens, amado, com fragilidades, entendem as suas fragilidades, mas compreendem como eles podem fazer uso do poder de Deus para assisti-los nos momentos, amado, de conflito. No momento em que eles são provados. Eles buscam ao Senhor e têm uma atitude e uma disposição correta para receber aquilo que precisa de Deus para avançar. E hoje, amado, nós estamos celebrando uma Santa Ceia com esse propósito. Porque na Santa Ceia a Bíblia diz que Ele já me abençoou e já te abençoou com toda sorte de bênção. Na Santa Ceia Ele já deixa bem claro que já não existe maldição sobre a minha vida. Que aquilo que poderia causar dano sobre a minha vida não pode mais causar dano se eu não der legalidade. Porque Cristo Jesus, amado, foi o sacrifício perfeito. Ele é o caminho. Você está comigo? Agora eu preciso entender que nesta caminhada eu tenho que ter uma disposição e uma atitude correta para com Deus, diante dos momentos, amado, em que eu vou me conhecer muito bem. Eu só sei quem eu sou, amado. Não é quando as minhas contas estão pagas, não, irmão. Eu só sei quem eu sou, não é quando as coisas estão em paz, não. Eu só sei quem eu sou quando eu estou sendo provado. Aí eu me conheço bem. Você sabe o que eu estou falando. Você é, e eu sou, aquela situação difícil demais. Você está comigo? E eu não estou falando isso para você se envergonhar. Eu estou falando isso, amado, porque existe um recurso. É interessante, eu achei uma coisa interessante, eu estava lendo um livro, né, que chegou aquele lutador que já morreu, Muhammad Ali, e ele era um cara gozador e tudo, e causador de problema também em alguns lugares, e ele chegou num determinado momento numa aeronave lá, e disse que não ia botar o cinto de segurança, colocar o cinto de segurança, porque ele era super-homem. Ele não tinha medo de nada, e era um super-homem, era forte, e não ia usar aquele cinto de segurança. Falou para a aeromoça insistiu, ele disse que não usaria o cinto de segurança, a aeromoça insistiu de novo e começou aquela polêmica lá dentro do avião, lá, que o avião só poderia levantar voo se ele colocasse o cinto de segurança. A aeromoça não sabia o que fazer, chamou a supervisora de bordo, e a supervisora de bordo chegou lá e ele disse a mesma coisa. A moça disse, olha, então se você é super-homem, por que você está aqui dentro do avião e não voa sozinho? Bota o cinto de segurança. Sabe, irmão, nós temos fragilidades. E nós não podemos fingir para o Senhor, irmão. Se você tem uma dificuldade em alguma área na tua vida, a Bíblia diz, reconhece o Senhor nela e Ele endireitará essa área. Nós ouvimos hoje sobre uma fé fingida. Né? Fé fingida não funciona. Amém? Então nós aprendemos a lidar com as dificuldades, com as nossas imperfeições e buscamos, amado, a provisão de Deus através da sua palavra. E existe provisão nessa Santa Ceia, porque o sacrifício de Jesus, amado, trouxe provisão para o homem em todas as áreas que ele precisa de provisão. Por isso que a Bíblia diz que nós temos um Deus que supre a cada uma das nossas necessidades. Amém? Agora, vê só que coisa interessante aqui. Eu quero ir lá em 1 Pedro. Aleluia. Rapidão. 1 Pedro. Não estou com pressa de acabar, mas a gente vai celebrar a Santa Ceia.
A gente começou, né, falando sobre 1 Pedro. No capítulo 6, no capítulo 1, no versículo 6, o apóstolo Pedro diz aqui o seguinte: nisto exultais, ou seja, nisto vocês se alegram, embora no presente século, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. É interessante, amado, que o apóstolo Pedro falando isso aqui, e muitos cristãos, eles não tocam nessa área. A gente sempre fala em promessa, em coisas boas e tal, e eu vejo que há uma falta de destreza do cristão, de saber passar por um momento difícil na vida, que todos podem passar, e a Bíblia diz: quando isso acontecer, o Senhor estará com você. Mas pelo fato da gente não desenvolver uma fé, você não vai treinar, amado, sabe, para que isso aconteça. Você vai treinar para que, se isso acontecer, tenha o motivo de toda alegria o passar. Amém? Então o apóstolo Pedro fala de algo interessante aqui, dizendo, amado, que a nossa fé, ela é provada através de quê? Você está comigo? Se necessário for, né, se necessário for, que nós venhamos a passar ou ser contristados por várias provações, sabendo que o valor da nossa fé, você presta atenção, porque eu quero falar aqui hoje, nós vamos celebrar a Santa Ceia, eu quero chamar os diáconos, eu quero que você entenda uma coisa, que o crente é provado, quando esta fé é provada, amém? O crente, vamos lá para a mesa, gente, para a gente servir, que o crente é provado, amém? Não por decisões erradas que ele faz. Porque a prova da minha fé não é em função, presta atenção aqui, eu sei que eles estão bonitos. O crente não é provado, amado, por uma decisão errada que ele toma. Uma decisão errada que ele toma é uma consequência de um ato que ele assume por essa decisão, e ele vai pagar por isso. Você está comigo? Mas o apóstolo Pedro fala de uma fé que é provada. Mas essa fé, quando ela é provada, ela redunda, ou seja, ela resulta na revelação de Cristo na vida de alguém que é provado. Então, eu sei, e eu me animo com isso, de que quando eu encontro oposição, eu estou no caminho certo. Aleluia! Glória! Aleluia! Pergunte para a pessoa que está ao teu lado: irmão, você é amigo de todo mundo? Todo mundo gosta de você? Cuidado, irmão. Pergunta para o teu irmão: irmão, você agrada a todo mundo? Pergunta mais uma vez: e todo mundo se agrada de você? Cuidado, irmão. Uma boa razão para você se alegrar, sabe qual é? É que quando você está crescendo, as situações vão se levantar para te parar. Aí você diz: eu estou no lugar certo, eu estou no caminho certo. Está escrito. O apóstolo Pedro disse: a provação da sua fé. Oposição que se levanta, adversidades que se levantam. Isso mostra que você está na fé. Eu não sei por que isso está acontecendo com a minha vida. Ei, você está na fé. Porque isso é um termômetro, irmão. Isso é um termostato. Se tudo está bem, não é que tudo tem que estar mal. Mas, amado, você não tem 100% da audiência. Você não tem 100% de concordância. O século não vai dizer faça. O diabo não vai dizer pode fazer, fica à vontade. Vai nada, irmão. Agora, se eu estou o tempo todo em casa, sem zona de conforto, não enfrento oposição, nada acontece, estou numa paz.
Está crescendo não. Porque você não está se deparando com resistência. A resistência, amado, não é você que promove, amém? É a escolha que faz com que haja resistência. Eu vou ler esse último texto aqui, para a gente celebrar a Santa Ceia. Quem lembra de Daniel? Pergunta para o teu irmão, meu irmão, você sabe porque jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego no fogo? Eu te pergunto uma coisa, amado. Aqueles homens fizeram alguma coisa errada para serem jogados no fogo? Não, amado, eles não fizeram coisas erradas, não. Eles fizeram uma escolha. E quando eles fizeram a escolha de quem? Que não se prostraria, nem adoraria outro Deus. Isso ofendeu, amado, aquele rei. E a aprovação da fé deles veio em função de quê? Eles promoveram aquilo? Não, foi uma escolha. Promover em que sentido? Escolhas erradas. Escolhas erradas não é provação que vem sobre a tua vida, é consequência de pecado. Escolhas erradas não é uma fé que está sendo provada. Foi que eu fiz uma coisa errada e você fez coisa errada e nós vamos escolher por aquilo. Mas a prova da nossa fé é uma escolha correta que nós fazemos. E aí nós vamos ser provados pelas nossas escolhas. E a parte boa que eu digo, amado, é que quando vem a oposição para tentar te derrubar, sabe, que vem aquela coisa, aquela avalanche para cima de você, e que você sabe, que você fez uma escolha de servir ao Senhor, e você permanece firme. Amado, esse é um bom termômetro, indicando que você está na fé. E o rei disse, chama esses caras aqui. Chama esses caras aqui. Eu vou dar mais uma, o pecado faz isso. Eu vou dar mais uma oportunidade. Se vocês adorarem, eu esqueço o que vocês deixaram de fazer. Porque houve uma primeira vez que eles foram chamados para adorar o Deus que aquele rei levantou. Eles negaram. Aí chegou o fuxico no ouvido do rei. Ó, rei, tem 3 cabas aí que diz que não se ajoelha, não. Vai de jeito nenhum. A Bíblia diz que o rei se enfureceu, chamou eles na presença e disse, olha, eu vou dar mais uma oportunidade. Eu vou mandar novamente que o grupo de louvor cante. E se vocês se prostrarem, a gente esquece. Se vocês não se prostrarem, vocês vão para a fogueira. Sabe qual foi a resposta? Nós sabemos, ó rei, que Deus pode nos livrar. Mas também, se Ele não quiser nos livrar, a gente não vai baixar o joelho para esse teu Deus, não. Faz o que tu quiser. Eles não estavam preocupados, irmão, se a coisa ia dar certo ou não. O que havia ali era adoração. O que havia ali era louvor. E claro, Deus vendo aquilo, tu acha que Deus ia permitir que a chama ardesse? E é interessante, irmãos, crente, quando está assistido pelo poder de Deus, essa santa ceia aqui, ai meu Deus do céu. A Bíblia diz que eles estavam passeando no fogo. Aí o rei olhou assim e disse, oxe, não foi 3 que a gente jogou? Como é que tem 4 lá dentro? Mas a Bíblia diz, irmãos, que eles estavam passeando no fogo. A Bíblia diz que pela fé, Hebreus 11, 34, diz que pela fé, eles não apagaram o fogo, eles apagaram a força do fogo. Você pode estar dentro de um problema, amado, e passeando nele, sem sentir a pressão dele. O problema está ali, amado, o problema existe. Mas Deus está te assistindo naquela ocasião. Naquele momento Ele está te assistindo. E você está dentro, está no meio da bronca, irmão. A bronca está acontecendo. Mas a força da bronca não faz nada com você. Meteram você na bronca, você não entrou nela, meteram você. Ezequias, filho de Acais, 2 Crônicas, capítulo 32, a gente vai celebrar.
E nós vamos celebrar, sabe o quê? Olhe para o teu irmão e diga, meu irmão, a gente vai celebrar hoje aqui que a gente não tem medo de bronca, que a gente não tem medo de perseguição, que nós não vamos fugir dela, nós vamos enfrentá-la. Eles não oraram para Deus, Senhor, apaga o fogo. Eu repreendo esse fogo agora em nome de Jesus. Entenda uma coisa, irmão, existem ocasiões que você fala quando você é guiado, e existem ocasiões que não é para falar, é para fazer. Amém? Por isso que você precisa ser guiado. Ezequias, a Bíblia diz, irmãos, que Ezequias restaurou. Já não havia mais culto dia de domingo de manhã, nem domingo à noite. Já não havia mais culto de quinta-feira naquela época de oração. Já não havia mais culto. As pessoas esqueceram o culto a Deus. O povo de Deus esqueceu o culto a Deus. O pai de Ezequias esqueceu. Aí a Bíblia diz que Ezequias começou a governar com 25 anos. E 25 anos governou Jerusalém. E Ezequias chegou, olhou para aquela situação e disse, eu vou restaurar o culto. Vê que caba macho, caba corajoso. Ninguém congregava, todo mundo desviado. Ezequias disse, ei, nós vamos restaurar o culto. Mandou cartas para as províncias, avisando, o culto será restaurado. Preparou tudo aquilo ali. A Bíblia diz que Ezequias foi fiel em tudo ao Senhor. Quando Ezequias acabou de fazer tudo isso, a Bíblia diz que Senaqueribe, o rei mais poderoso da época, se levantou contra Ezequias. Muitas pessoas, amado, elas servem de coração ao Senhor. Dão o melhor para o Senhor. E elas alimentam, durante o decorrer da vida ministerial dela, que tudo vai ser um mar de rosa na vida delas. E não um mar de assistência, e não um mar de provisão, e não um mar de cuidado. O que eu estou querendo dizer essa noite aqui, irmãos, é que pode haver o problema que houver, em função da escolha que você fez. Mas haverá sim, amado, o socorro, haverá sim a provisão, haverá sim a habilidade, haverá sim a resposta que você espera do Senhor. Porque eu e você, assim como Jacó era propriedade dele, eu e você, nós somos propriedades exclusivas de Deus.